tivemos ontem a alta já esperada, de 0,25. Como é que foi, né? Como é que o mercado recebeu? Será que a gente pode... Foi a última alta? O que você pode falar sobre essa decisão do Fed ontem? O mercado, os investidores, de certa forma, desde a última reunião do Federal Reserve, né, até agora, eles têm sido um pouco mais... eles estão um pouco mais tranquilos com essa dinâmica da política monetária, né? Na última reunião ficou dado ali que o Jerome Powell deveria aumentar os juros em mais 25 pontos base nessa reunião que aconteceu ontem, e, de fato, ele fez. O grande ponto é que os dados que vieram de inflação ao longo do mês de julho, referentes a junho, foram dados positivos. Foram dados que mostraram que o processo de desinflação nos Estados Unidos ele está acontecendo de alguma forma. E, ao longo do mês, também saíram outros dados relativos aí à questão do consumidor americano, relativo à questão da confiança do consumidor, que vieram melhorando, dando um pouquinho de espaço, de certa forma, primeiro, mostrando que o processo desinflacionário ele tem um quê de positivo para a economia, ele dá um certo desafogo, né? Isso é positivo. Eu vou explicar porque que eu acho que é positivo. Traz um certo desafogo. E aí permitiu com que o Fed, de certa forma, implementasse esse aumento de 25 pontos base, mas no discurso, o Powell já conseguiu delinear, falando assim, olha, agora está chegando a hora da gente esperar para ver o que vai acontecer. Então ficou bastante claro que assim, os próximos passos da política monetária americana, eles devem olhar muito mais os dados que a economia vai produzir, né? Então, até a próxima reunião, que acontece em meados ali de setembro, a gente tem 2 indicadores de inflação, tem a revisão do PIB do segundo trimestre, a gente vai falar de PIB agora, que acabou de sair, a gente tem a revisão do PIB, tem os dados da indústria, tem o varejo, tem essa confiança do consumidor, então tem muita coisa para sair e que vai dar espaço para ele, vamos dizer, frear ou encerrar o ciclo de aperto monetário, né? Eu tenho na minha cabeça... Ele deu dicas sobre isso? Desculpa, João, ele deu dicas, veio um pouco mais dovish, veio porque estava vindo bem, né? Um comunicado muito, muito pesado, agora ele deu uma certa aliviada ali. Deu sim, ele deu uma sinalização de que os efeitos da política monetária, desse aperto que já teve, eles ainda vão bater na economia, então deu muitos sinais de que talvez ele não precise ir além, né? Já chegamos aqui num patamar razoável para segurar a economia, e ele vai ficar olhando dados econômicos, né? Então ele deixou bem claro esse movimento, e é engraçado, tem uma coisa do anedótico um pouco, que os investidores lá fora olham tudo, né? Inclusive colocam as máquinas de inteligência artificial para enxergar a expressão das pessoas ali na hora do pronunciamento. De qualquer lugar ali, né, João? Fica tentando achar o pelo em ovo, né? Mas, de fato, assim, foi nítido que esse pronunciamento do Powell foi muito mais leve, foi muito mais suave do que o pronunciamento passado e o anterior, justamente no sentido de que, olha, entreguei o aperto monetário, estou conseguindo entregar o processo de desinflação. Se isso vai causar uma recessão lá na frente, ninguém sabe. Por hora, ainda não aconteceu. Mas ele entregar, assim, para ele, eu acho, né, para o Federal Reserve, de forma geral, entregar o processo de desinflação, trazer a inflação de volta para um patamar aceitável, era a missão dele, missão número 1. Né? E aí, com a economia crescendo, para ele, melhor ainda. Então, era nítido no semblante dele que ele estava muito mais leve ali no pronunciamento. Né? Inclusive, a dificuldade das perguntas, dessa vez, em pegar ele no contrapé, foi assim, muito maior. Né? Quer dizer, os jornalistas, de certa forma, não conseguiram atrapalhar a linha de raciocínio dele. Então, é uma coisa para a gente prestar atenção, perceber. Inclusive, não houve
uma oscilação de mercado grande, como normalmente acontece, né? A bolsa ficou bem comportada, a volatilidade medida ali pelo VIX, a volatilidade chegou a cair durante o pronunciamento, que é uma coisa assim até meio fora do normal. Eu estava comentando hoje de manhã, a última vez que eu vi esse tipo de comportamento numa reunião do Federal Reserve foi lá em 2019. Então, assim, faz muito tempo. Muito tempo. Muito tempo, assim, seja para cima ou para baixo, mas sempre tinha alguma coisa acontecia. E agora, assim, uma reação muito tranquila dos investidores. Assim, os investidores se adaptaram à ideia de que a gente está chegando no final do ciclo de aperto monetário e que agora eles precisam buscar retorno. Né? Precisam buscar retorno. Essa que é a ideia. Então, a perspectiva, todo o cenário contribui para uma perspectiva positiva dos ativos de risco, né? Desde ontem você comentou agora da volatilidade. Agora, a gente tem, na verdade lá, né? Os norte-americanos, têm a maior taxa em 22 anos, o que também contribui para os Fed Funds, né? Para ali os títulos de renda fixa, vamos dizer assim. De certa forma, os mercados estão vendo com um olhar positivo, mas, por outro lado, a taxa de juros alta poderia, de certa forma, dar uma prejudicada ali nos ativos de risco por contribuir para esses títulos mais de renda fixa? Teria alguma, vamos dizer, alguma mudança ali nos mercados nesse sentido? Pois é, Paula, essa era uma preocupação de boa parte dos investidores, foi uma preocupação bem grande no primeiro semestre, né? Mas ao longo desse primeiro semestre foi se percebendo algumas coisas. Primeiro, o Fed criou um novo seguro, né, a tal da Fed Put. Então ele salvou os bancos regionais e sinalizou que assim, eu não vou deixar as coisas estourarem do lado do mercado financeiro, do lado do mercado bancário. Ponto. Então ele deu uma salvaguarda aqui. Em seguida, né, muito se falava da dificuldade das empresas em se refinanciarem. Acontece que assim, as empresas tomaram muitas dívidas no ano passado, no ano anterior, a taxas muito baixas, e essas dívidas só vão vencer final 24, 25, 26. Então, as empresas ganharam um colchão de tempo para se reestruturarem, para reestruturar os seus balanços, para quando chegar ali na frente, elas conseguirem se refinanciar por taxas mais elevadas. Então, isso está acontecendo. É por isso que, no final das contas, a gente não está vendo muitos problemas em empresas listadas. Nas empresas privadas, ok, é um processo meio natural, a gente está vendo a deterioração é grande no segmento privado lá fora, e você tem recordes, por exemplo, de pedidos de falência, pedidos de reestruturação, enfim, M&As, justamente porque no setor privado o cara não tem tanto acesso aos recursos. E os bancos regionais secaram, né? Secaram bem ali a sua oferta de crédito. Então, de fato, você tem uma situação mais difícil vamos dizer, nessa parte de baixo da economia americana. Mas, nas empresas listadas, o jogo continuou. E esses caras, de certa forma, estão se preparando para um ambiente de juros mais elevado. Então, quando o pessoal fala assim, mas os juros de curto prazo subiu, isso obviamente empurrou toda a curva de juros para cima, mas quando você olha em prazos um pouco mais distantes, a taxa de juros, se você pega títulos de 5 anos, 7 anos, as taxas de juros já estão mais baixas do que a taxa spot. Isso significa boa parte, assim, as empresas vão conseguir se refinanciar. É isso que, de certa forma, assim, soma lá, o Fed protegendo os bancos regionais e não deixando o mercado bancário quebrar. Essas empresas ganhando tempo para se reestruturar. Uma taxa de juros elevada que faz com que os investidores precisem correr um pouco mais de risco para ganhar dinheiro, né? Assim, em relação ao seu benchmark, né? Vamos pensar assim, o benchmark, né, é os juros de 5% ao ano. Então, os investidores precisam buscar ativos que deem mais que 5% ao ano.
que aconteceu? Ao longo desse primeiro semestre, o comportamento dos investidores trouxe uma certa calmaria e eles direcionaram seus recursos para a Bolsa de novo. Né? Então a gente está vendo o Dow Jones subir aí, 13º dia, né? É isso. A gente está vendo o S&P subir para caramba, e já se aproximou muito das suas máximas históricas. O Nasdaq também recuperou praticamente quase todas a perda do ano passado. E a gente está vendo os investidores agora começando a distribuir seus recursos por um rol maior de empresas. Então, assim, meu sentimento é que, ok, a gente tem algum problema na economia americana, tem essa questão dos juros altos e como que isso impacta ali na frente, mas esse pêndulo, essa direção do fluxo de recursos né, no sentido da Bolsa, está empurrando os mercados e deve continuar acontecendo. Tá, legal. E hoje, já comentando sobre os dados do PIB, que vieram um pouquinho acima do esperado. Você esteve aqui, né? Você veio aqui da última vez e comentou até dessa... A gente fica meio, vai ter recessão, não vai? A perspectiva é que, né, já está mais leve, talvez não tenha. A gente está vendo os dados positivos, você comentou os dados de junho, da inflação, desinflação. Esse dado do PIB, ele corrobora para esse cenário mais positivo ou ele coloca um pouquinho mais de pressão? Nesse dado do PIB, Paula, tem 2 pontos assim que eu acho que são relevantes para a gente entender por que as coisas... Por que eles surpreendem no final das contas, né? Sob a ótica do investimento nos Estados Unidos, a gente está vendo um investimento grande do setor não residencial. Investimento grande da indústria em infraestrutura e equipamento. Isso porque o programa do Biden, de certa forma, parece que engrenou, o Inflation Reduction Act, né? Isso puxou os investimentos privados para cima, para caramba, nesse trimestre. Tá? Então, acho que esse é um ponto relevante do porquê que o PIB surpreendeu. Tá? Tem um outro ponto que é relevante também, e que aí assim, é aquele detalhe do detalhe que a gente não é de difícil avaliação. E eu, inclusive, eu achei um economista falando sobre isso, que é o investimento público dos estados e distritos nos Estados Unidos. Distritos são cidades, é que não é cidade que eles falam, eles usam outro termo. Enfim, seria dos estados, locais, investimentos locais, que estão crescendo muito mais que o PIB americano. Esses estados locais, eles ganharam muito dinheiro na época do Covid. Eles ganharam um budget gigantesco na época do Covid, que eles não vinham conseguindo usar. E agora, o governo americano levantou a mão, depois da questão do teto, de gás, etc., toda essa discussão, levantou a mão e falou assim, estados, se vocês não usarem esses recursos, a gente vai tomar de volta. E aí o que está acontecendo lá fora é que os estados estão usando esses recursos. Então, está tudo muito ligado. Tanto o investimento privado em infraestrutura, com o dinheiro dos estados, esses estados gastando dinheiro. Então, ou seja, o PIB americano está ganhando um impulso que é um impulso meio escondido, dissociado, por exemplo, da questão do avanço da renda real das pessoas que tem caído, do consumo interno que tem diminuído, não tem crescido com o mesmo pique que cresce o PIB. Mas, de certa forma, é um vento de cauda que está empurrando a economia americana e deve continuar acontecendo, pelo menos, por mais esses 2 trimestres. Então, aquele cenário do no landing, né? O que é no landing? No landing nada mais é do que o ciclo não acabou. Não chegamos ao final do ciclo e vamos em frente. Esse cenário do ciclo não vai acabar esse ano começou a ganhar destaque. Né? Então, o PIB americano vem forte. Você tem esse suporte aqui que está, de certa forma, sustentando a brincadeira. Você tem um juros alto ainda, que pega um pouco mais a pessoa física, bem verdade, né? Ativos de curto prazo ficaram mais caros para ser comprados, mas quando você olha a indústria, de certa forma, está ali.
balanceando. Você tem as empresas que vão sobreviver. Se a gente tiver uma mudança de comportamento do consumidor, no sentido de que o consumidor comece a ficar um pouco mais entusiasmado, e aí, vale o adendo, o efeito riqueza nos Estados Unidos tem uma influência grande nessa confiança do consumidor, e eu falo o que é efeito riqueza, né? No final a bolsa subindo, porque o americano tem muito dinheiro em bolsa, isso daí vai acabar empurrando a confiança do consumidor para cima, e o efeito seguinte é gerar um pouco mais de confiança na indústria. Então, existe uma chance desse cenário de no lending mesmo ser bem empurrado para frente. Bem empurrado. Nesse sentido, se isso vier a acontecer, eu acho que o Fed segura juros por mais um tempo, mas logo, quando o processo desinflacionário terminar, ele vai começar a baixar juros. Porque, veja, o processo desinflacionário acontece porque a demanda está ficando mais fraca. Ponto. Isso está acontecendo. É natural. Por mais que você tenha um pouco mais de confiança, não é a mesma confiança lá da época do Covid que o cara tinha um monte de dinheiro na mão, né? Enfim, se esse processo continuar acontecendo, eu acho que esse cenário de no lending ou empurrar a recessão para 2024, 2025, ele começa a se tornar mais factível. Nesse sentido, acho que bolsa americana vai embora, vai surfar. Continua, vai andar. E aqui no Brasil, né, a gente vendo essa taxa alta lá, isso, de certa forma, prejudica os investimentos dos estrangeiros aqui na B3, porque boa parte, né, a gente sabe que vem de fora, que sustenta bastante a Bolsa. Como é que fica esse cenário para a gente aqui no Brasil? Eu acho que não vai mudar muita coisa não, viu, Paula? Acho que é um cenário que é positivo, né? Imagina, os Estados Unidos é locomotiva, se você empurra a recessão para frente, pô, de certa forma, né, todos os ativos de risco ao redor do mundo devem andar. E eu acho que o Brasil tem muita coisa que é local, né? Essa questão do afrouxamento monetário, que é chave, é local, dependente aqui da nossa dinâmica interna. Se a gente não tiver problemas nos Estados Unidos, a gente vai afastando, inclusive, o risco de cauda. Né? Acho que as coisas vão continuar andando muito bem aqui. Tá? Inclusive Talvez ajudando o dólar? Inclusive ajudando o dólar a, de repente, cair um pouquinho mais? Talvez a gente tenha uma trava aí no dólar. Eu ia falar justamente assim, porque, vamos lá, essa discrepância de política monetária tende a reduzir, pelo menos no curto prazo, né? A depender também do que o Fed vai fazer no começo do ano que vem. E se ele trouxer os juros para baixo no começo do ano que vem? Não estou falando que é uma, né? Abaixa 0,25, abaixa mais 0,25, traz o juro para 4, 3, e aí volta esse equilíbrio. O câmbio também é dependente do desempenho da economia. Então, por exemplo, se o agro brasileiro continuar muito forte, e parece que vai, tem tudo para esse câmbio continuar, o câmbio que eu digo, o dólar continuar depreciando em relação ao real. Mais ainda, se a gente entra num cenário de no lending lá fora, o dólar em relação às demais moedas globais, e aí não estou falando só em relação ao real, tende a perder força. Por quê? O cenário de no lending é cenário de crescimento econômico, inflação de ativos. Se tem inflação de ativos, o que cai? As moedas. As moedas se desvalorizam, né? Então, assim, me parece que esse cenário que a gente está desenhando, aqui recorrentemente até desenhando para o Brasil, me parece um cenário favorável. E eu acho que se a gente caminhar para esse cenário de no lending lá fora, as coisas assim. Aí sim que vai puxar para aí vai ativar todo mundo. É isso aí. O Brasil Maravilha. se aproveita.